É o álbum O Som Nosso de Cada Dia, de 1974, a banda é Snags. Conta Na pra verdade, gente aí. na verdade é o contrário. O álbum é o Snags e a banda é o Som Nosso de Cada Dia. Eu fiz de propósito. Eu sabia o tempo todo. Olá, muito boa noite, galera. Estamos de volta para mais um Quebra ou Toca aqui no canal. Eu e Outran Júnior, e eu sempre falando de uma pérola da sua maravilhosa coleção de vinil. Antes, lembrando de você dar compartilhar, acionar o sininho, né? Dar aquela curtida marota e vamos juntos para mais um Quebra ou Toca. E olha, o programa de hoje eu tenho aqui, ó, que o Outran me passou. Antes, boa noite, né, Outran? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aqui novamente, aqui mostrando mais um clássico, ou não, da Ah. música, né? Através dos nossos álbuns aqui da coleção. Então, esse primeiro aqui é a banda de rock progressivo, né, do Brasil, banda brasileira de rock progressivo, podemos dizer assim. O álbum de 1974, Snags, da banda O Som Nosso de Cada Dia, banda de rock progressivo brasileira dos anos 70. Conta pra gente, Outran! É isso aí. Fazer rock no Brasil nos anos 70 era muito complicado, porque o rock, depois daquela fase inicial ali, que foi pop, né? Que Uhum. tinha a Jovem Guarda e tal, o rock nos anos 70 ficou totalmente marginalizado, era muito difícil. Eram poucas bandas, as bandas que tentavam. O, o Som Nosso de Cada Dia, ela era liderada por um multi-instrumentista chamado Manito, que vinha de uma banda chamada Os Incríveis, né? Que Uhum. fez sucesso lá na Jovem Guarda, com aquela Era o Garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones e outras faixas. E eles, em 71, saiu dos Incríveis e formou o Som Nosso. Era uma banda que tinha ali um circuito underground, um certo nome, mas era difícil conseguir a gravação aqui. Uma gravadora chamada Gravações Elétricas, que eu acho que era uma subdivisão da Copacabana, se interessou pela banda. Os caras gravaram o disco em condições extremamente precárias. A gravadora deu, acho que uma semana para gravação e mixagem do álbum, então os caras tiveram que gravar em péssimas condições. E realmente o álbum tem. Ah, você percebe as dificuldades da gravação, né? Mas assim, é um álbum que, com o passar do tempo, apesar de ter sido um fracasso, como não poderia deixar de ser, Uhum. é um álbum que se tornou cult aí entre colecionadores, entre o pessoal, inclusive o pessoal de fora, que gosta existe um certo, né, culto entre os caras que gostam de rock progressivo, e esse álbum tem um certo status. A edição original dele é valiosa hoje, é difícil de encontrar, e o Som Nosso gravou mais um álbum e depois acho que terminou, se reuniu esporadicamente e ficou como assim uma banda cult na história do rock nacional. Tem uma curiosidade também que eles, quando o Alice Cooper veio aqui no Brasil em 73, né? A banda que fez a abertura dos shows foi o Som Nosso de Cada Dia. Inclusive, pelo que eu entendi, isso foi com que fez com que eles conseguissem o contrato com a gravadora para gravar o álbum, né? Uhum. É, porque esses shows do Alice Cooper foram bastante divulgados pela imprensa, porque ninguém tocava aqui no Brasil internacionalmente, né? E aí levou a eles fecharem o contrato para o álbum. Agora tem que ter um padrinho muito forte, né? Porque naquela época a banda que ainda não tinha lançado um álbum, você não tinha mídia como tem hoje, né? Principalmente o Sim, streaming, a rede de streaming poder ser conhecida num curto período de tempo. E abrir o show
pro artista como foi. Então tem que ter um padrinho muito forte. Eu queria que você mostrasse pra gente o álbum, Tran. Sim. E contasse um pouquinho como é que você adquiriu. Foi nos sites de venda? Sim, essa versão aqui é a original, a versão Uhum. 74, bem difícil de se achar, né? E esse álbum não tem muito relançamento, só tem um em CD, e por isso que o preço dele hoje é bem alto. Quando eu comprei não era tão assim, porque a hype do vinil não estava tanto como é hoje. Mas hoje em dia esse álbum é bem difícil de se encontrar. E esse está em ótimo estado. Na verdade, eu comprei fisicamente na mão de um colecionador, um cara que colecionava discos de bandas de rock dos anos 70. Aí eu comprei um lote. Tem esse, tem a LP do Terço, tem dos Mutantes, daquela fase progressiva, tem da Bolha, Uhum. a Joelho de Porco, várias É, bandas dos anos Casa das 70. Máquinas. Comprei do Casa das Máquinas, um lote grande de bandas dos anos 70, e esse aí tava junto. Esse lote hoje valeria uma grana considerável, que eu não teria como nem comprar se fosse hoje, entendeu? Mas foi numa época que o vinil estava bem em baixa, e aí deu para comprar esse lote por um preço Eu já tinha ouvido, razoável. eu já tinha ouvido falar dessa banda, mas nunca tinha ouvido. Né? Eu ouvi rapidamente. O Tran, eles lançaram. Esse foi o primeiro álbum deles. Esse foi o primeiro álbum deles. Eles lançaram um álbum depois, em 77, chamado Som Nosso, que inclusive com várias mudanças na formação. E a banda se separou em 78. Então tem 2 álbuns somente. Mas esse segundo álbum não tem muito status, assim, parece que. Primeiro que não eram os mesmos músicos e tal. Eles tentaram fazer acho que um som mais pop, não deu muito certo. O álbum que o pessoal procura na internet, nas redes, é esse primeiro, o Snags. Os artistas das bandas de rock, principalmente progressiva, de rock progressivo do Brasil, ele nos anos 80, eles disseminaram, né? Alguns formaram Rádio Táxi, Lulu Santos, carreira Sim, solo, Hit, carreira solo, Lobão, carreira solo. Depois o Lobão fundou a Blitz também. E por aí vai. Tem um monte de músicos. o próprio rock progressivo nos anos 80 meio que deixou de existir, Foi. né? Você pega, por exemplo, o Yes, que é uma banda clássica do rock progressivo, nos anos 80 eles fizeram um som pop, né? Uhum. Lembra do Honor of a Lonely Hearts, que foi aquele Isso. estouro, mudando completamente o som. Então teve o Asia também, que era de caras de bandas famosas do progressivo, que faziam uma coisa mais pop. O próprio Queen. A gente estava conversando em off Sim, sim. sobre isso. Então, assim, o meio que nos anos 80, muito com o advento ali do New Wave, da MTV lá nos Estados Unidos, da imagem ficar mais forte, né? Então, não interessava aquela banda que os caras tocavam muito e tal. Era muito uma coisa mais. O próprio punk foi meio que responsável, né? Uhum. Por dar um golpe no progressivo, mesmo porque o progressivo começou muito legal e em determinado momento começou a ficar bem chatinho com aquelas músicas de 40 minutos, né? E hoje em dia, com todo respeito aos fãs, a chatice do progressivo vive em bandas aí como Dream Theater, né? Isso. E suas Ah. músicas de 40 minutos. Pois é. Mas eu não quero, né? Eu não quero guerra com ninguém. Não, é tudo gosto. Tem que. Né? É o gosto de cada um. Pois é, então. Meu amigo Outran Júnior, já mostramos a capa e contracapa do álbum da banda de rock brasileiro dos anos 70, o som nosso cada dia, o nome Snags. Sabe por que Snags? O que quer Não dizer faço isso? ideia. Também não. Eu pesquisei, mas não consegui achar o porquê. Talvez o pessoal que seja muito aficionado por rock progressivo saiba. Pode ser. Então, vamos ao que interessa. Meu caro Outran, esse álbum que você acabou de citar, Snags, da banda O Som Nosso de Cada Dia,
ele quebra ou ele toca? Então, até pelo. Mesmo que você não goste de rock progressivo, mas até pelo esforço dos caras de nadarem tanto contra a maré, de fazerem um disco em condições tão adversas, né? De tentarem manter o rock and roll vivo numa era que detestava, eu acho que esse álbum toca. Ele tem suas deficiências de gravação, mas é um álbum que assim, merece ser lembrado também em prol de uma época que os caras tentavam levar o rock para frente aqui no Brasil. Então tá certo, você vai poder conferir. Vamos deixar o link para você ouvir, né, o álbum completo aí na descrição do vídeo. Segundo Outran, o álbum toca. Outran, obrigado pela presença. Mais um Quebra o Toca. A gente volta no próximo programa. Obrigado, pessoal, e fiquem de olho na gente aí, porque ainda tem muita coisa interessante, muita coisa bizarra para a gente mostrar. Opa, só aguardar. Grande abraço.